Compõem o palco os senhores Andrew Schiff, Gustavo Franco, Marcelo Rebelo de Souza, Eduardo Zimmer Sampaio. Mesmas regras dos painéis anteriores, 20 minutos para cada um, 20 minutos para perguntas, debates com a plateia. Por favor, perguntas por escrito. Podemos receber os nossos painelistas com uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. A partir desse momento, conduzirá o painel o mediador Eduardo Zimmer Sampaio, vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais. O Estado, que através dos impostos se propõe a prestar serviços básicos à população, tem cada vez mais extrapolado as suas funções e atuado em muitas frentes, drenando recursos da economia real e fazendo uma redistribuição forçada de renda através de políticas públicas que visam trazer o estado do bem-estar social. Como o Estado não cria riqueza, só a redistribui, o tamanho do Estado traz consequências nefastas, que destroem a livre iniciativa. A intenção de planejar tudo na economia e a intervenção no mercado acabam criando distorções e bolhas artificiais que não se sustentam a longo prazo. O excesso de burocracia e de poder nas mãos do Estado, em conjunto com a falta de transparência, cria um ambiente propício para a corrupção. A falta de responsabilidade com os gastos desenfreados do governo pressiona a inflação, que corrói o poder de compra da moeda. E para segurar a inflação, o Banco Central tem que aumentar as taxas de juros. É um círculo vicioso que deve ser quebrado, limitando a ação do Estado. Por que um cidadão comum tem que se preocupar com as finanças públicas? Os nossos líderes políticos devem priorizar a responsabilidade fiscal? São duas perguntas simples e que, apesar de parecerem óbvias as respostas, não são soluções fáceis de se implementar. Para debater sobre o importante tema de finanças públicas, temos nosso primeiro painelista, o senhor Marcelo Rebelo de Souza. Boa tarde. Só deixa eu fazer uma apresentação rápida aí. Marcelo Rebelo de Souza é professor, jurista, comentarista político. Marcelo de Souza é licenciado em Direito, doutor em Ciências Jurídico-Políticas, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutor honoris causa pela Universidade do Porto. Renomado político português, atualmente é membro do Conselho de Estado de Portugal, foi deputado, ministro de Assuntos Parlamentares, vice-presidente do Partido Popular Europeu e presidente do Partido Social Democrata. Na imprensa, foi diretor do Expresso, o semanário mais influente da sociedade portuguesa, e ganhou visibilidade como comentarista político. Atualmente faz comentários semanais com um dos maiores ratings de audiência da televisão portuguesa. Com a palavra, Marcelo Rebelo de Souza. Obrigado. Obrigado. 3 palavras bem curtas e breves. Uma para agradecer o convite e saudar este fórum, na pessoa do moderador, vice-presidente Eduardo Zimmer Sampaio. A segunda para cumprimentar Gustavo Franco, que felicito pelo Prémio Libertas, e Andrew Schiff. A terceira para dizer que, sendo português, me sinto brasileiro, com a maioria de minha família e todos os meus netos vivendo no Brasil e torcendo pelo Brasil. Eu prometo não falar do Brasil. Mesmo o irmão deve ser cuidadoso em suas observações fraternais. Eu falarei de Portugal e do exemplo de Portugal em matéria de finanças públicas. Mas me permitam uma heresia sobre o Brasil. Olhando de fora, como professor de ciência política e de direito político, eu acho bem curioso uma democracia com quase 30 anos
em que as alternativas de poder são entre a esquerda trabalhista, a ex-esquerda trabalhista e a quase esquerda trabalhista. Não deixa de ser curioso em termos de democracia equilibrada e de alternância no poder. E dito isto, e porque ninguém é neutral, eu me confesso nem liberal, nem socialista. Eu sou social-democrata de inspiração cristã. Portugal pode permitir algumas lições pequenas sobre mau uso de finanças públicas na vida política portuguesa. Primeiro, me permitam um retrato bem rápido de Portugal. 8 séculos de Estado a mais e sociedade civil a menos. Uma revolução industrial com 100 anos de atraso. 40 anos de ditadura protecionista e corporativa. Uma revolução coletivista que durou até que as reprivatizações chegassem 20 anos depois. Descolonização em 2 anos, democratização em 8 longos anos, integração europeia até o euro em 12 anos, construção de uma nova economia a partir do fim do século passado. Mudança de país agrário para país de serviços, de indústria tradicional para novas fileiras, de produtor de mercado protegido para exportador europeu e tendencialmente mundial. Quais são as 7 lições que, em matéria de finanças públicas, eu gostaria de trazer aqui para a reflexão? Primeira lição: obedecendo ao peso histórico de uma cultura cívica de Estado e ao sentido coletivista da Revolução, Portugal apostou em mais Estado, mais empresas estatais, finanças públicas generosas em despesas totais, funcionais e sociais, acreditando que não havia limite para os déficits públicos, não havia limite para a dívida pública, não havia limite para o peso da dívida na riqueza nacional e que a inflação e a desvalorização permitiriam recuperar sempre o equilíbrio externo e o equilíbrio interno. Segunda lição: mesmo quando Portugal tinha moeda própria, até 2002, e tinha inflação e tinha desvalorização, o crescimento do produto foi baixo. Houve 2 crises com 2 intervenções do Fundo Monetário Internacional, mostrando que Estado e finanças públicas não chegavam para criar crescimento sustentado. Terceira lição: a desestatização económica arrancou bem tarde. Arrancou mais de 20 anos depois da Revolução. Foi necessária uma emenda constitucional. E quando ela ocorreu, esse atraso foi um atraso tão importante, que travou a capacidade competitiva perante uma globalização acelerada e adiou, durante mais de 30 anos, as reformas estruturais na educação, na saúde, na previdência social, na justiça e na administração pública. Quarta lição: quando Portugal perdeu sua moeda em favor do euro, ficando sem inflação e sem desvalorização, ficou apenas com as finanças públicas como grande instrumento de equilíbrio interno e externo e não soube utilizá-las. Quinta lição: continuou utilizando as finanças públicas como se o mundo não fosse mais global, como se os mercados financeiros não fossem mais voláteis, com eleitoralismo crónico, com projetos pouco pensados, como a Copa da Europa de 2004, em que se investiu uma fábula e se está vendendo agora os estádios e ninguém quer comprar. Como, por exemplo, com as PPP, parcerias público-privadas,
copiadas de Tony Blair e que foram mal pensadas e mal negociadas e que estão trazendo a prazo de 15, 20 anos custos incomportáveis. Resultado: o produto foi desde 2002, com uma exceção, inferior a 1,9, ou negativo no crescimento. As prestações sociais subiram a 48% da dívida pública total e 1/4 do produto interno bruto. O esforço da despesa pública atingiu mais de 40% acima da média europeia. O déficit do orçamento nunca foi inferior a 2,6% e ultrapassou os 10% em 2011. A dívida pública chegou a 129% do produto. A carga fiscal passou a europeia em mais de 20%. A dívida externa atingiu 118% da riqueza nacional anual. Uma situação insustentável. Sexta lição. Os 3 anos que terminam no dia 18 de maio foram vividos com um duríssimo programa do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Mas permitiram, finalmente, excedente externo, redução do déficit, reformas estruturais pontuais, embora tenham tido um custo enorme em recessão, em desemprego muito, muito elevados. Mas começaram a infletir no final do ano transato. Atingiram duramente os portugueses e dividiram os políticos e a política. Mesmo os que haviam subscrito o compromisso internacional. O centro e a direita no poder, por um lado, e os socialistas na oposição, por outro. Tudo mostrando o custo de se ter governado durante décadas pensando que não havia limite para o déficit, limite para a dívida, limite para as despesas do Estado, limite para a carga fiscal. Sétima lição. Apesar das divisões que há em Portugal entre governo e oposição moderada, uns e outros, Partido Social Democrata e Centro Democrático Social à direita, Partido Socialista à esquerda, aceitaram o tratado orçamental, aceitaram a necessidade de um controlo do déficit e da dívida, introduziram a regra de ouro do déficit estrutural máximo numa lei reforçada. Entendem hoje que rigor nas finanças públicas é condição necessária, mesmo se não suficiente, para crescimento e emprego sustentáveis. E defendem reformas urgentes na educação, na saúde, na previdência social, na justiça, na administração pública. E reconhecem que há um limiar acima do qual mais déficit público provoca déficit externo e provoca endividamento interno inaceitáveis. Ou seja, como sempre ouvi dizer e sempre disse a meus alunos, não há almoços indefinidamente grátis. Há um momento em que se acaba pagando a fatura. E hoje a fatura é bem mais pesada no mundo de globalização. Só me resta aditar que o problema nuclear de Portugal nas finanças públicas é, no essencial, o problema de outras economias europeias, só que mais ricas e maiores. Eu não falo da Grécia, que é um caso bem mais complexo. Nem falo da Irlanda, de que falou o meu amigo John Bruton, em que houve um boom bancário. Falo da Bélgica.
falo de Espanha, falo da Itália, falo da França, que está com déficits crónicos, com problemas de dívida pública crónica, obrigando um presidente socialista a infletir a sua política se quer recuperar e introduzir correções estruturais. Toda a Europa está percebendo que é um drama a deflação e o desemprego, mas que também é um drama haver a ilusão que durou décadas de finanças públicas imparáveis, de déficits sem limite, de modelo social perpetuável no futuro. E este equilíbrio que a Europa está procurando e que se espera se traduza nas eleições europeias, pode permitir um crescimento ténue em 2014. Está justificando a queda dos yield e dos juros nos mercados financeiros. E até um olhar atento dos investidores americanos e chineses, depois de anos de crise europeia, em que a Europa não merecia atenção, nem merecia aparente confiança. Claro que cada caso é um caso. Este foi o caso de Portugal. Cada conjuntura é uma conjuntura. O meu contributo é, pois, prudente. Até porque todos sabemos como o passado e o presente de uns normalmente nunca aproveita o futuro de outros. E o que é pior, frequentemente não aproveita o futuro próprio. Os políticos, que são a 90% não estadistas, pensam sempre que não há mais mundo para além do seu mundo. E pensam também sempre que a humanidade nasceu quando eles nasceram. Muito obrigado pela vossa paciência. Agradecemos a participação inicial de Marcelo Rebelo de Sousa e, devido ao horário de retorno do voo para Portugal do senhor Marcelo, estaremos fazendo as perguntas primeiramente para ele e depois retornando para prosseguimento do painel. Marcelo, a primeira pergunta, então, seria, na sua avaliação, comparando o Brasil com esses países que o senhor citou na Europa, Itália, França, Portugal, Espanha e Bélgica, quais são as principais diferenças institucionais que garantem maior credibilidade para esses países europeus em relação ao Brasil, com relação ao recente, a recente queda no rating que a gente teve? A situação é bem diferente. É certo que o Brasil tem moeda própria, pode utilizar com risco a inflação e pode utilizar com frequência a desvalorização. Mas o que é facto é que a Europa tem uma estrutura institucional democrática mais estável, tem um culto de alternância normal. Na Europa a alternância política é uma realidade bem normal. E na Europa se tem a consciência de que o poder perpetuado em excesso é um poder que fica menos controlável, fica mais impune. E por isso tem acontecido em meu país, como em Espanha, como na França, como na Itália, como noutros países europeus, tem havido ou pactos de regime, como na Alemanha, com um governo democrata-cristão e social-democrata, ou alternância no poder. E essa estabilidade institucional é um fator de estabilidade económica e financeira. Por outro lado, também existe uma grande atenção e uma grande sensibilidade aos fatores financeiros e às suas consequências internas e internacionais. Isso é muito importante. Na Europa, sempre que não se olhou a isso, a Europa sofreu. A Europa esteve sofrendo imenso por erros políticos de gestão financeira. E ainda hoje, os países mais preocupantes na Europa são os países em que
se encontra falta de visão de médio e longo prazo. O problema italiano, a meu ver, é um problema de sistema de partidos e de governação duradoura. O problema francês é um problema de promessas ilusórias não projetáveis a prazo. E, portanto, o caso brasileiro é um caso diverso, embora haja 2 pontos que, com a experiência portuguesa, me impressionem. Um é a experiência da Copa Portuguesa da Europa de 2004. Eu sempre fui pela Copa. O debate não é haver Copa ou não haver Copa. É fazer a Copa com controle financeiro ou fazer a Copa sem controle financeiro. E o que aconteceu em Portugal... E o que aconteceu em Portugal foi que foi feita a Copa sem visão financeira a prazo. E o segundo problema é o das PPP. As parcerias público-privadas são uma forma sedutora de transferir do Estado para o privado, na aparência, muita obra pública, sobretudo rodovia. Mas podem ser pensadas de 2 maneiras. Podem ser pensadas como uma forma de o Estado ceder funções ou como uma forma do Estado controlar politicamente a cedência de funções. E quando elas são uma forma de controle político da cedência de funções, sem racionalidade financeira, são sedutoras. Porque ninguém paga, o utente não paga no imediato. Quem está pagando são as finanças públicas. E há um tempo de carência. E ao fim desse tempo de carência começa a fatura. E se a negociação foi uma negociação política, de influência pessoal, de influência partidária, e não de racionalidade financeira, quando chega a fatura, que chega muitos anos depois, se descobre que é uma fatura incomportável, que os cálculos foram cálculos mal feitos, que se previu e se projetou um cálculo de utentes que não corresponde à realidade, que basta um decrescimento da economia para haver logo uma fatura adicional paga pela tributação. E aqui regresso ao ponto de que partiu, que é a ideia que existiu na Europa e que está existindo menos, de que o Estado pode ir tributando ilimitadamente. Em Portugal, se está atingindo, e se atingiu, por causa de desregramento financeiro, tributações com a Previdência Social que ultrapassavam 60%. Tributações de mais de 60% são uma loucura. É um estímulo à fuga de capital. É um estímulo, é um desestímulo ao trabalho. E a ideia, portanto, de um Estado social crescente, de um Estado social sem limite, com tributos crescentes e sem limites, é uma ideia que a Europa está descobrindo, que é uma ideia utópica. Marcelo tem outra pergunta também, vai mais no sentido... A atuação natural dos governantes, ela sempre é na direção do aumento do Estado, e a segunda pergunta seria se esse tipo de ação é a solução para os problemas dos indivíduos, dos cidadãos. Não é uma solução teórica, nem é uma solução possível. A razão pela qual em Portugal alguma esquerda moderada está concluindo que tem de rever suas posições não é ideológica, é que não é fazível, não é comportável. Mais Estado, crescimento ilimitado do Estado, pode ser populista, pode ser demagógico, mas não é concretizável. E se está descobrindo isso? Socialistas estão descobrindo isso tarde, muito tarde, mas estão descobrindo.
E esse é um problema que se está descobrindo na Europa continental. E se acreditou durante anos que haveria um crescimento sem limite. Não há crescimento sem limite de despesa pública. Não é só um problema ideológico, não é só um problema de liberdade económica, de liberdade cultural, de liberdade política, não é só um problema de peso das máquinas partidárias no poder, e quando não há alternância no poder, de peso absoluto das máquinas partidárias no poder, é o problema de que financeiramente não é possível. E é por isso que no meu país o Partido Socialista teve de aceitar uma regra numa lei reforçada de limite máximo de déficit, que ia contra as suas convicções à partida, porque não era possível financeiramente aguentar a situação vivida em Portugal como na Europa. Caminhando então para a última pergunta, ela vai no sentido de o que então seria a função básica do Estado para garantir que as finanças públicas elas estejam sob controle? O que é o dever do Estado? Bom, eu vou ser rápido, porque estou falando demais. Primeiro, o Estado deve prestar atenção a funções de soberania que muitas vezes não presta. Está gastando dinheiro, muitas vezes, onde não deve e não está gastando onde deve. Isso significa olhar para a segurança dos cidadãos. Significa olhar para a ordem pública. Significa olhar para a participação cívica. Significa criar condições para haver sociedades civis fortes. Países mais evoluídos da Europa são países com sociedades civis fortes. Não são os países com um Estado forte. Países com maior desenvolvimento humano são aqueles em que as pessoas e os seus grupos dinamizam a sociedade. E o Estado define regras. E o Estado regula. E o Estado acompanha. E quando o Estado está presente, como foi aqui dito na palestra anterior, o Estado deve planejar, o Estado deve saber controlar e monitorar e racionalizar e entender que sua função não é mais a função que foi sonhada na utopia de há 20, 30 ou 40 anos na Europa. Quando se está combatendo no mercado global economias como as asiáticas, quando se está combatendo economias que têm um papel bem mais racional e limitado do Estado, não é possível fazê-lo com a visão do Estado que existia, intervindo em tudo, como intervinha nos anos 60 e 70. Nem é já um problema doutrinário, é um problema de realismo. A realidade está obrigando a Europa a repensar seus modelos de há 40 anos ou de há 50 anos. E esse Estado fundamental, e esse Estado presente onde deve estar e não presente onde não deve estar. Um Estado que não trava, mas que estimula. Um Estado que define regras, mas cumpre regras. E um Estado verdadeiramente democrático é um Estado que não olha para o curto prazo. Porque é muito populista e demagógico no curto prazo dar prestação social. Mas se a prestação social for comida pela inflação e pelo não crescimento da economia, é uma falsa prestação social. Se a prestação social for uma prestação que cria um conjunto de dependentes políticos e não um conjunto de cidadãos ativos, não é uma sociedade dinâmica, é uma sociedade estática. E é preciso olhar para o futuro. A Europa é um continente velho, o Brasil é uma potência nova. O problema da Europa é tentar lutar contra a velhice, com alguma possível juventude. O desafio de países novos
é não repetirem os erros dos mais velhos. E isso é mais fácil, apesar de tudo, do que os velhos voltarem a novos e corrigirem seus erros. É saltar etapas, é não repetir erros que estão dando aquilo que deram na Europa. E porque é que a Europa não é mais competitiva em muitas economias quando podia ser? É um colosso comercial sem peso político e que perde na competição. E aqueles que na Europa competem são aqueles que tiveram a visão da mudança. Muitas vezes se não gosta deles. Muitas vezes há queixa em relação a alguns países europeus do centro e do norte. Mas foram pragmáticos, foram realistas, souberam mudar, souberam competir com produtividade com os países que estão emergindo, com a Índia, com a China, com outras economias, e vão resistindo. E os outros não resistem. É o problema da França. A França parou com De Gaulle e parou com um modelo social de Estado que foi perpetuado e alargado pela governação socialista. E a França parou e o mundo continuou. E a França ficou para trás. E hoje já não tem peso que tinha na Europa e não tem peso que tinha no mundo. E porquê? Porque não soube fazer mudança estrutural, nem à direita nem à esquerda. E esse é o grande desafio. Mas na Europa é o desafio de um continente velho. O que seria penoso seria que mais jovens, seria penoso que meus alunos copiassem os erros que eu cometi quando era jovem. Alguns deles eles podem poupar e podem saltar. E a minha esperança é que saltem e sejam melhores do que eu fui. E é isso um pouco que a Europa pensa quando olha para a potência que é o Brasil. Tem todas as condições para não ter nenhum erro cometido pelos mais velhos continentes, cometido de novo pelo Brasil. Pode saltar isso. Pode saltar essa etapa. Pode ser só futuro. Não precisa de ser repetição de passado para ser futuro. Agradecemos a participação de Marcelo Rebelo de Souza e chamamos então o segundo painelista, Andrew Schiff, diretor de comunicação e marketing e consultor de investimento da Euro Pacific Capital, empresa norte-americana de investimentos. É coautor, junto com seu irmão Peter Schiff, do livro de economia How an Economy Grows and Why It Crashes. Veterano em mídia e consultor de marketing da indústria de serviços financeiros, Schiff trabalha integralmente com a comunicação da Euro Pacific Capital. Ajudou a desenvolver, refinar e direcionar a comunicação estratégica da empresa para a imprensa e clientes. Também atua como consultor de investimentos, trabalhando diretamente com os clientes e as instituições de alto patrimônio líquido. Com a palavra, Andrew Schiff. Boa tarde. My name is Andrew Schiff. From Brooklyn, New York. And as far as I know, I'm not related to either Genghis Khan. Eu não sou relacionado a Maria Antonieta ou ao Genghis Khan. Para quem ouviu hoje de manhã, vocês vão entender essa piada. Se vocês não estiveram aqui hoje de manhã, então não vão entender. Mas eu gostaria de agradecê-los por me convidarem para esse evento excelente. É a minha primeira vez no Brasil. Eu cheguei aqui ontem e eu ainda não vi muito do país, mas o que eu vi, eu gostei muito. Realmente é um país incrível, parece ser um país incrível. Voando, chegando no Brasil, eu vi toda essa magnificência e tudo que nós podemos ver em termos de potencial. Então, obrigado por me convidar. E 20 minutos atrás, eu tomei meu primeiro chimarrão. Então, eu acho que agora eu estou bem capaz de me comunicar com vocês. Já estou integrado. E é realmente um estímulo. E o estímulo é realmente o tópico da minha fala. Então, isso funciona bem. Eu gostaria de falar sobre a questão
questão das finanças públicas, e eu gostaria de falar sobre políticas de monitoramento, mas eu acho que esse assunto, dentro das finanças públicas, eles se tornaram a mesma coisa nessa área atual. Então, o ideal eu falo sempre em conferências assim para economistas nos Estados Unidos e na Europa, e a questão é incrível para mim que as pessoas não entendem que nós estamos agora num momento de olhando através do espelho. É uma referência ao livro da Alice no País das Maravilhas. Então, nós estamos num território desconhecido no mundo financeiro. As pessoas defendem, os economistas falam, nós sabemos que esses experimentos vão funcionar, nós sabemos onde nós estamos, com os bancos centrais, os líderes econômicos, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão movendo os pontos, eles estão navegando essa economia global. E a verdade é que eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles são crianças brincando com aqueles joguinhos de química de laboratório. Então, nos Estados Unidos, as pessoas as crianças brincam com esses joguinhos de química para criar vulcões. E isso realmente é algo que está acontecendo agora. Isso pode explodir, esse experimento. Mas o experimento que eles estão fazendo agora é uma política baseada na moeda. E começou há 42 anos atrás, em 71. E a questão da civilização ocidental, em relação a 41 anos, então, esse experimento você pode liderar uma economia global com menos dinheiro. Isso começou em 71, quando o presidente Nixon, um dos maiores líderes, decidiu fechar. Então, porque em 44, até 44, a maioria dos economistas tinham usado as moedas baseadas nos padrões do ouro. Mas, em 44, o mundo decidiu ligar essas moedas com o dólar dos Estados Unidos, que era baseado no ouro. Então, em 44, os Estados Unidos tinham, com certeza, a moeda mais forte no mundo, era a economia mais forte e tinha o melhor sistema financeiro no mundo. Então, fazia sentido até 44 para que o mundo ligasse as suas moedas ao dólar americano. 30 anos mais tarde, não vamos entrar em todos os detalhes, mas os Estados Unidos descobriram que eles não podiam mais atender essa promessa naquela época. Então, é claro, o dólar estava ainda baseado no ouro nessa ideia. Em 71, por razões diversas, o Nixon decidiu cortar os padrões do ouro e o dólar não seria mais baseado nisso. E daí, naquele momento, os Estados Unidos ainda tinha as reservas das moedas mundiais, todas as moedas agora estavam ligadas ainda ao dólar. Então, nós tínhamos isso baseado nessa moeda, mas isso nunca tinha acontecido antes. Ninguém sabia como ia terminar. E aí, a ideia é que os bancos centrais, eles estavam todos recebendo essas dicas da Reserva Federal. Todos eles estavam juntos nesse momento, e aí eles tiveram essa ideia de como gerenciar a economia, perdendo essas políticas monetárias e se ligavam às políticas monetárias quando as coisas começavam a esquentar, e aí eles começavam a definir restrições às questões econômicas, e infelizmente não funcionou dessa forma, porque eles estavam, todos os bancários centrais estavam realmente, eles eram políticos, e tinha uma ilusão de uma independência entre o Banco Central e o governo. Mas sempre foi uma ilusão. Eles sempre foram atores políticos. Aqui no Brasil, eu sei que recentemente o governo atual teve essa contrato da independência do Banco Central. Então, isso como nos Estados Unidos, mas eles nunca quiseram realmente largar essa bola. Eles sempre quiseram continuar essa festinha, e a ideia era estimular nos tempos de fraqueza e aí desestimular nas épocas de crescimento. Então, isso é um mito. Eles sempre querem continuar com a festa. E, como resultado,
Eles formularam ideias que serviam àquela ideologia, que soavam legal, que faziam com que as pessoas ficassem felizes e mostravam que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas, na verdade, a filosofia que estava sendo desenvolvida para servir a realidade é que eles tinham que imprimir dinheiro para pagar os seus próprios débitos, porque era a única forma que eles poderiam fazer. Hoje, nos Estados Unidos, a Reserva Federal está desmonetizando a nossa moeda. Então, nós não estamos falando a verdade, mas é realmente o que está acontecendo. Então, isso se tornou possível por causa do triunfo do keynesianismo. E isso é um efeito os oponentes da economia austríaca, eles são considerados pessoas estranhas que realmente vivem nos porões com alguma coisa na cabeça deles. Mas a questão interessante sobre keynesianismo é que é baseado na questão da premissa. Nós descrevemos isso mais no meu livro. Então, isso foi criado nos anos 30, quando havia grandes avanços em outros campos da ciência, a ciência econômica. Eu não chamo a economia uma ciência, mas outras ciências estão fazendo investimentos em física teórica. Então, o keynesianismo, então, por exemplo, um sistema de como os planetas, o mundo, os objetos se interagem fisicamente. E na física subatômica, quando nós falamos sobre átomos e moléculas, tem esse sistema. Então, a física de Newton não conseguia descrever o que acontecia no nível atômico. Então, eles tiveram que criar um sistema de leis diferente chamado física quântica. E isso foi crescendo desde então para reconciliar as leis desses dois sistemas, nessas teorias de física. E eu não sei a resposta para isso. Mas fazia sentido ter dois grupos de leis, uma para o mundo que nós podemos ver e um para o mundo que nós não podemos ver. E dentro dessa proposta keynesiana, que estava no nível macro, algo que estava sendo dito no nível macro não estava bom para o nível micro. Por exemplo, uma família, seu orçamento, você estava tendo problemas financeiros, e aí as despesas estavam subindo, e aí você se pergunta, como é que eu posso solucionar esse problema? A resposta não é preciso fazer mais empréstimos ou preciso gastar mais. Eu não tenho dinheiro, é claro, mas se eu gastar mais, no final, eu vou estar melhor. Isso vai me fazer viver melhor, eu vou me sentir melhor comigo mesmo, e aí eu vou ter que trabalhar mais, porque eu já estou me sentindo bem. Claro, é absurdo, mas no macro nível, isso é exatamente o que eles dizem, que uma economia pode se gastar para enriquecer, e aí nós podemos fazer empréstimo e consumir e crescer assim. É uma ficção, mas ela serve ao propósito dos bancos centrais muito bem e atende os propósitos dos desejos dos políticos que querem fazer promessas. É muito difícil dizer, peraí, a economia está difícil, vamos agora começar a fazer sacrifícios, vamos gastar menos, vamos economizar mais, o que na verdade é a raiz do crescimento econômico, é economizar mais. Isso está no meu livro também. Mas, é claro, isso para um político não vende muito bem, é uma campanha muito mais fácil dizer, olha só, nós vamos gastar dinheiro, a gente vai redistribuir a riqueza, e aí vai ter mais dinheiro para gastar, e aí isso vai solucionar todos os nossos problemas. Mas foi isso que aconteceu. E então nós tivemos essa bolha crescendo. Então nós estávamos soprando bolhas pelos últimos 40 anos. Como foi dito aqui ontem, tem forças macroeconômicas que escondem os aspectos negativos dessa bolha que cresce. E especialmente, nós não tínhamos entendido muito bem. Nós colocamos todos esse dinheiro, e aí, mas desde 31 aconteceram diversas mudanças. Por exemplo, a chegada da Ásia como um produtor de custo baixo. Então, antes disso não existia, mas o Japão e a China juntos, desde dos anos 80, eles revolucionaram a fabricação, a industrialização, e aí, para o Oeste, eles importaram esses produtos a baixo custo que nós nunca tínhamos tido acesso antes. Então, em termos de inflação de preços, nós vimos algo que nós não veríamos sem essa explosão em produtos, em fornecimento. Ao mesmo tempo, nós vimos uma explosão na força de trabalho com a entrada das mulheres. Então, nós conseguimos manter os nossos padrões de vida, colocando mais pessoas dentro da força de trabalho. Então, quando os americanos conseguiram atingir com uma renda por família, agora eles tinham duas. Claro que é ótimo que as mulheres
mulheres estejam trabalhando, mas as pessoas não sabem, porque em um momento nós éramos um país mais rico, porque nós só tínhamos uma pessoa trabalhando em cada família, agora precisava de duas. Então, essas forças de políticas monetárias são muito fortes, e eu gostaria de chegar em algumas questões dessa bolha que explode. Aqui nós temos uma tabela do mercado de ações dos Estados Unidos antes da queda do mercado em 2009. Então, como foi falado ontem, até 2000 tinha uma bolha em ações de crédito, e isso explodiu em 2001. E aí, eles baixaram os juros em 1% com o George Bush, e aí eles explodiram a segunda bolha no mercado imobiliário. Então, uma bolha muito destrutiva. Essa bolha explodiu, e aí eles baixaram ainda mais a taxa de juros. E aí, eles explodiram outra bolha. Então, se nós olharmos isso, nós vemos esse cenário de 2009, e isso é muito direto. A única coisa que não é muito direta são os períodos em que os bancos estão aqui. Não tem aqui, tem uma em 2010, 2011. Nessas épocas, a mercado de ações caiu em cerca de 10%, houve 10% de correções, e aí quando o mercado caía, a Fed entrava em função dessa medida temporária, Q1, e aí o mercado estava em 47%. E aí eles pararam o QY1 e 2, então isso também parou, o segundo parou, e aí houve, durante 2011, então eles tinham que fazer essa volta, eles chamaram a Operação Twist, a Operação Torção, e aí eles tiveram essa questão contínua com o mercado de ações, e aí isso foi percebido no ano passado, em 2009, que no mercado de ações estava em 96%, um dos maiores retornos na história. Então, isso nunca tinha caído a mais de 3% do seu pico, enquanto o Fed estava dando essas doses estáveis e mantendo as taxas de juros baixas e realmente motivando o mercado financeiro. Então, nós adicionamos aqui o crescimento do PIB, 1,2%, um dos períodos de crescimento mais baixos na nossa história. Então, quando isso mostra uma comparação favorável aqui entre 97 e 99, sim, tinha um retorno do mercado de ações satisfatório naquela época, mas olhem só nesse mercado, é um crescimento de 2%, 3% por ano, e agora nós estávamos em 1,2%. Então, mesmo isso foi um período após as ações só deram um retorno de cerca de 50%, mas o PIB era de 3%. Então, agora, nós tínhamos o quê? Bolhas crescendo. E ninguém entendia que o aumento nos preços de ativos não seria um substituto para a economia real. Então, num nível bem modesto, essa aqui é a bolha imobiliária. E aqui nós temos os preços de casas entre 87 e 97, então, até 97. Então, por 100 anos, nós tínhamos os preços aumentando em 2% por ano, 3% ou 1% acima da taxa de inflação. Mas um período de 10 anos, de 95 a 2006, subiu 18% por ano. Naquela época, eu estava lá, as pessoas acharam, é normal, não tem nenhum problema. Tudo bem, as casas agora são melhores, elas são melhores, mas uma parte mais importante da nossa economia, e isso torna essas casas mais valiosas, e as pessoas pensaram, bom, isso nunca vai cair, nunca pensaram que cairia, e aí finalmente caiu. E aí chegaram 3% ao ano, por 100 anos, e aí subiram 18%, então triplicou. E aí quando essa bolha explodiu, vocês sabem como é que termina essa história. A bolha explodiu, e aí esse mercado imobiliário começou a cair, mas só caiu em 30%. O meu irmão Peter, ele ficou famoso por dizer, a gente viu isso chegando, a gente viu que isso ia acontecer, mas o que as pessoas poderiam fazer? E aí, quando isso aconteceu, isso trouxe uma liquidez para o mercado que nunca tinha sido vista. Isso interrompeu a queda, que a queda do mercado continuasse além dos 30%. Então, isso foi
um aumento nos últimos anos, então essa trajetória é similar ao que nós tínhamos antes, em termos dos picos dessa curva. E ninguém estava se importando muito em repetir o mesmo erro, em fazer o mesmo erro. Infelizmente, as nossas memórias econômicas são muito curtas. E agora, o que nós estamos presos é nessa série de bolhas sendo aumentando e depois explodindo. Então, o resto do mundo está atrás disso. Eles acham que os Estados Unidos são invencíveis, são infalíveis, e eles vão nos seguir dentro desse buraco. E aí, em algum momento, as dívidas serão muito grandes. E aí, a próxima vez que nós tivermos essa volta, essa reviravolta, isso na economia, a nossa economia, que é dependente de baixas taxas de juros, mas as taxas de juros, elas sobem, então elas vão mostrar essa trajetória também com preços nesse sentido. E aqui o mercado de ações, esse boom do mercado de ações vai terminar. E aí o que vai acontecer? O nosso retorno de taxa de impostos vão descer, vão cair, e aí em vez de 4 dívidas consecutivas de 4 trilhões, será de 2 trilhões por ano. Nós tivemos 7 trilhões de dólares em dívidas. E a próxima vez que isso acontecer, nós não vamos ver. Nós vamos ver o dobro, o triplo em dívida. E aí o resto do mundo, nós vamos pedir para que eles financiem, que eles comprem dólares, ou nós vamos jogar a toalha e dizer, olha só, não podemos mais seguir os Estados Unidos dentro desse buraco. Então, isso é realmente uma decisão muito importante a tomar. E o resto do mundo tem que entender que os Estados Unidos, nesse aspecto, é uma política monetária fácil, não é a solução. E eu não sei se nós vamos tomar essa decisão ou se nós temos que realmente confiar em nós mesmos, mas na realidade isso é um esquema. Nós nunca vamos realmente pagar as nossas dívidas. As nossas dívidas são muito grandes. O que nós podemos fazer é fazer empréstimos e depois pagar este dinheiro emprestado. Isso é o Pawn Scheme. Então eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso. Nós temos esse esquema estabelecido nos Estados Unidos. E aí e por muito tempo, por muitos anos, Bob Morning era o homem mais respeitado em Wall Street. O nome dele era dito com reverência, em um tom de respeito, e todos pensaram que ele tinha todas as respostas. E aí, o que acontece? Ele estava fazendo um esquema Ponzi. Então, ele só podia pagar quando as pessoas davam para ele dinheiro. Então, no final, ele disse, as pessoas acharam que foi ridículo, mas finalmente ele disse, vocês estão me chamando de alguém que está fazendo um esquema Ponzi, vocês deveriam olhar para a Receita Federal, porque eles realmente estão fazendo um esquema desses, que é muito maior. Mas esses esquemas Ponzi, muitos conheciam esse Ponzi Schemes, e nós reconhecemos quando nós vemos. Então, que nós não temos uma forma legítima de pagar de volta. Então, tem essa análise com a questão quantitativa, e quando isso retorna a essa quantificação, nós vemos a economia desacelerando. E todos os cenários otimistas sobre isso, eles vão dar um novo início à economia. Isso não é verdade. Conforme essas ilusões de crescimento evaporam, nós ficamos com essa decisão difícil. Para o Brasil, nós estamos no mesmo barco, mas vocês nunca tiveram essa criação incrível de riqueza que nós tivemos. Mas vocês com certeza podem ver que vocês têm o potencial. E os Estados Unidos também têm o potencial. Eu não quero dizer que os Estados Unidos não têm mais a habilidade de ser um grande país. Se vocês olharem para a tecnologia, criação, ou mesmo na energia, nosso boom de energia que nós tivemos pelos últimos 5 anos com técnicas, isso é espetacular. E isso, na verdade, é uma questão de salvação, não é de gasto governamental, não é de política monetária, mas é a condução da inovação que nós fazemos muito bem, porque nós ainda permitimos que os indivíduos tenham sucesso e que as empresas corram riscos. E dessa forma, para fazer isso, nós temos que tirar o governo do caminho. E o Brasil pode fazer o mesmo. Vocês têm tudo o que vocês precisam para uma grande economia. Vocês têm pessoas vibrantes, vocês têm recursos, mas vocês têm que sair dessa ideologia falha do controle governamental através do governo central ou do Banco Central e deixe que o mercado faça o que ele
sabe fazer melhor. E aí vocês podem ver isso facilmente em qualquer lugar no mundo. Os países que fizeram o melhor. E isso foi os Estados Unidos no século XX, com certeza a Ásia na segunda parte do século XX, quando eles permitiram que as pessoas tomassem suas próprias decisões. E as economias melhoraram, e a prosperidade surgiu e aumentou, e isso realmente tem que ser a sua medida. Muito obrigada. Agradecemos a participação inicial do Sr. Andrew Schiff, que aborda o tema de finanças públicas no 27º Fórum da Liberdade. Ouviremos a seguir as considerações do Sr. Gustavo Franco, que é ex-presidente do Banco Central. Gustavo Franco é bacharel e mestre em Economia pela PUC e PhD pela Universidade de Harvard. De 86 a 93, trabalhou como professor e pesquisador do Departamento de Economia da PUC, Rio de Janeiro, e como consultor de diversas organizações internacionais, de órgãos do governo federal e estadual, bem como de várias empresas privadas nacionais e estrangeiras, durante o período em que esteve no serviço público. Teve a participação central na formulação, operacionalização e administração do Plano Real. Atualmente, é diretor executivo da Rio Bravo Investimentos. Com a palavra, Gustavo Franco. Muito boa tarde a todos. O tema das finanças públicas comporta análises comparativas entre países, análises encantadoras. A exposição sobre Portugal, em particular, ilumina muito sobre os dilemas do Brasil. Fico com a sensação de que o Brasil pode ficar velho antes de ficar rico no assunto de finanças públicas. Agimos como um país rico antes disso efetivamente acontecer. Pensava em começar essa exposição falando sobre uma espécie de maldição e, na verdade, a maldição tem tudo a ver com a situação que foi descrita para Portugal, mas que é a seguinte: é uma sociedade que impõe ao Estado deveres sob a forma de despesa, para os quais não entrega ao Estado, sob a forma de tributos, os recursos para executar. É uma inconsistência intestina da sociedade, como se o hemisfério direito do cérebro não falasse com o outro lado. Essa sociedade cria para si, na forma de dívidas e pensões, obrigações que não tem capacidade de cumprir, em geral, no tempo presente, condena o Estado a um estado de crônico desequilíbrio e as políticas públicas, portanto, passam a ser predatórias. Elas vão tributar os pobres através da inflação ou penhorar o futuro e tributar as futuras gerações através de dívidas. Muitos anos atrás, quando a disciplina foi inventada, um dos pioneiros, Davi Ricardo, formulou uma lei, uma proposição a propósito da entrada, do financiamento da guerra dos ingleses contra Napoleão. Essa proposição ficou conhecida como equivalência ricardiana, que basicamente diz o seguinte: não existe gasto público sem imposto, hoje, ontem ou amanhã. Ou seja, o Estado deve obedecer um equilíbrio intertemporal. Se ele faz déficit hoje, isso é dívida, que é o imposto de amanhã. Não há como escapar dessa dívida, dessa vicissitude. E, portanto, toda a conversa keynesiana sobre endividamento é, no fundo, uma conversa sobre sacar contra o futuro. E o Brasil sempre teve uma relação com o futuro muito lúdica. Sempre acreditamos que o Brasil tinha tesouros debaixo da terra, que em algum momento iam ser descobertos. Isso parece ter abalado a nossa... nós não temos nenhum receio de nos endividarmos, porque em algum momento vai aparecer um tesouro
a ser descoberto que vai resolver o nosso problema. Nós repelimos continuamente a equivalência ricardiana ou qualquer ideia de limite com relação à dívida e ao tamanho do Estado. Isso genericamente, eu acho que tem pelo menos dois motivos para isso. Um histórico, que tem a ver com a nossa formação, nossas raízes, defeitos de fabricação, que tem a ver com o seguinte: nos estados de clima temperado, sobretudo do Novo Mundo, tem um conceito chamado dinheiro do contribuinte, que é estranho aqui no Brasil. Aqui a gente não fala dinheiro do contribuinte, a gente fala dinheiro público. A diferença é sutil, porém fundamental. O dinheiro do contribuinte, o dono é quem paga imposto. Quando você diz dinheiro público, é um dinheiro que não pertence a ninguém. É um dinheiro que é do povo por direito, não daquele que pagou imposto, e, portanto, é como se fosse de uma viúva que mora em algum lugar que a gente não conhece e, de vez em quando, a gente tem que pedir um cheque para ela pagar as contas, e essa viúva, ela é meio tola, ela assina qualquer cheque, ela assume qualquer tipo de obrigação, e assim Brasília funciona. O dinheiro é da viúva. As pessoas que deliberam sobre o gasto se afastam da responsabilidade por designar a origem dos recursos que vão financiar o gasto. O Congresso é sempre um plenário cheio para despesa e é sempre um plenário vazio para a receita, para os impostos. É como se fossem duas casas, elas nunca falam. Uma das instituições fundamentais da democracia é o orçamento público, que é o espaço onde essas duas casas têm que sentar juntas e a conta tem que fechar. No entanto, o que se percebe em países institucionalmente mais jovens ou mais fracos é que, na ausência dessa arena de competição e de diálogo entre a receita e a despesa, quem paga a conta é sempre alguém ausente. E a maneira de tributar o ausente é tributar quem não nasceu, através de dívida, portanto, está ausente, ou tributar o pobre através de inflação, que é o imposto que existe quando o assunto não se resolve, nem por dívida, nem por arrecadação, nem por redução de despesa. Então, fabrica-se papel pintado e tributa-se quem não se defende da inflação, que é tipicamente o pobre. É simples como isso. Existe uma razão histórica, existe uma outra coisa, que é o papel moeda, a descoberta do papel moeda de curso forçado, que o Brasil é talvez dos países que mais tenha abusado dessa invenção, que é muito antiga, bem antes do quantitative easing, bem antes de tudo que nós estamos vendo acontecer nos últimos tempos. O Brasil já utilizava o truque de pintar papel com desenhos bonitinhos e fazer, por lei, o papel ser aceito por um valor maior do que o custo de fabricação. Outro dia fiz um artigo no Estado de São Paulo sobre isso. Essa invenção, na verdade, remonta a Goethe, no começo do século XIX, escrevendo a propósito de experiências monetárias do século XVIII. Tudo isso é muito antigo e, hoje em dia, pintar papel na forma de cédulas, que é a forma caricata do século XVIII, de produzir inflação, bolhas e pânicos, hoje em dia se faz com dívida pública, de uma forma um pouco mais civilizada e organizada, mas é mais ou menos a mesma coisa. Moeda e dívida são hoje conceitos muito próximos. Foi dito aqui, política monetária e política fiscal têm uma imbricação hoje em dia muito maior do que no passado. Pois bem, no Brasil, qual é o verdadeiro estado das finanças públicas? Eu acho que essa é uma grande pergunta a nos orientar para os próximos meses. A confusão conceitual é imensa e todos nós temos que ser um pouco contadores para entender o que se passa.
Para começar, o tamanho da dívida pública brasileira e o que entra na conta. Isso é um problema. O governo fala sempre em dívida líquida, algo que está na faixa de 35%, 36% do PIB. O FMI, usando o cânone internacional em matéria de apuração contábil de dívida soberana, fala que é 68% do PIB. Um dia desse, o ministro da Fazenda desse país escreveu uma carta patética à diretora-gerente do FMI, contestando os métodos de apuração contábil do FMI, como se uma empresa privada pudesse escrever para o FASB, enfim, o Board Internacional de Contabilidade, dizendo que está errado o jeito de apurar o endividamento da empresa, sobretudo em assuntos como partes relacionadas, que é o assunto que o ministro discutiu com o FMI, que é como contabilizar a dívida pública de titularidade do Banco Central no Banco Central. A tentativa é patética. 68% do PIB é o tamanho da dívida pública brasileira, um número enorme para um país emergente, e que, combinado com a taxa de juros necessária no Brasil para sustentar esse tanto de dívida pública, isso faz com que os números, por exemplo, de custo da dívida pública do Brasil estejam entre os piores do mundo. O Brasil gasta mais ou menos a mesma coisa que a Grécia com dívida pública, a despeito do fato da Grécia ter uma dívida pública de 170% do PIB. Os juros aqui são muito maiores, mas os juros são grandes, não é porque o Banco Central é malvado, os juros são grandes no Brasil porque tem alguma coisa aqui nas finanças públicas que explica a razão pela qual aqui é tão alto, e isso vale a pena considerar. E, antes disso, só uma observação sobre 68% do PIB. Esse tamanho de dívida é o que não considera uma opção de coisas como o déficit da Previdência, não considera despesas de caráter continuado que terão que aumentar por alguma razão, as ligadas à saúde, pela demografia ou pelo custo pela inflação da saúde, que é maior do que a inflação comum. Vejam, hoje em dia, o fenômeno da securitização nos permite transitar muito de fluxos para estoques, e há muitas exigências regulatórias, por exemplo, quando se fala de previdência, quanto a, por exemplo, um fundo de previdência manter reservas, e uma vez que é uma instituição que, ao assumir que vai pagar aposentadorias no futuro, ela incorreu numa dívida com seus participantes, e para esta dívida que vai ser cobrada no futuro, a instituição forma reservas hoje. O governo federal não está sujeito a essa disciplina, tem um sistema previdenciário que é deficitário, deveria, de alguma maneira, tratar como dívida esse troço e não trata. Portanto, 68% do PIB, que é um número grande, enorme para o Brasil e para qualquer país emergente, é um número que subestima as obrigações do Estado diante da sociedade. Portanto, nós vivemos uma situação grave e a gente finge que não vê. A gente finge que não vê? Não. O governo, em vez de adotar um princípio de conservadorismo e revelar à sociedade riscos, as más notícias, as possibilidades, enfim, parece querer nos enganar que nós temos uma situação financeira confortável. As apresentações feitas pelo ministro da Fazenda, em particular no assunto fiscal, são cândidas na sua tentativa de iludir a comunidade internacional, sobretudo, e também a nacional, infelizmente, quanto à gravidade do problema das finanças públicas. O tamanho do déficit. O painelista português falou com desembaraço sobre um número do déficit orçamentário português, o que me dá inveja, porque aqui no Brasil a gente não pode falar de um déficit orçamentário, porque não há tal coisa no Brasil que nos permita transparentemente enxergar o tamanho do problema. Tudo que é feito é de fora. O FMI, por exemplo, que é quem zela pela integridade da contabilidade dos balanços de pagamentos dos países e das contas fiscais, para que sejam homogêneas e comparáveis, trabalho semelhante ao feito pela OCDE, que nós não
participamos, mas, enfim, é um trabalho de extrema utilidade. O FMI, sim, faz uma conta sobre qual é o déficit público no Brasil, e esses números são muito diferentes do que nós estamos acostumados a ouvir por aí. O FMI utiliza o conceito mais amplo de déficit público, que é o das necessidades de financiamento do setor público, definidos de uma forma muito simples. O que a gente deve tomar como déficit de um país é receita menos despesa, e com sinal negativo deve ser aquilo que vence de dívida pública naquele período. De acordo com esse critério absolutamente límpido e transparente e simples, que qualquer pessoa entende, o déficit público brasileiro em 2007 foi de 20% do PIB, aproximadamente. 20%, dos quais 15% era dívida que vencia. A situação hoje é muito parecida, talvez o número seja 18,5% em vez de 20% do PIB, e a rolagem da dívida continua a consumir algo na faixa aí, de 15% do PIB todo ano. A gente já acostumou a falar de rolagem, nunca de amortização ou pagamento. E a gente também se acostumou a usar o conceito de superávit primário, sem saber bem o que é isso, que é basicamente o seguinte: pega-se esse número para o déficit público, desconsidera as amortizações, porque nós vamos rolar de qualquer jeito, desconsidera os pagamentos de juros, que são os maiores do mundo, e aí o que sobra é o tal do superávit primário, é algo que acha uma correspondência na contabilidade das empresas, no que normalmente se chama de EBITDA. É o lucro antes, sem juros, amortização e depreciação. Mas é claro que olhar para isso numa companhia altamente endividada é uma forma enganosa de perceber quanto vai efetivamente sobrar para o acionista, ou quanto o acionista, na verdade, vai ser chamado para colocar, não é nem receber alguma coisa, é pagar. Portanto, aqui, nós, por outro lado, com 15% do PIB ao ano de amortizações a fazer, temos conseguido rolar, diferentemente de Grécia, Portugal, Espanha e Itália, que com cargas mais ou menos parecidas de amortização a cada ano, tiveram problemas. Eles quebraram por conta da rolagem. Na verdade, porque cada um deles tinha que fazer e tem que fazer essas rolagens em mercados internacionais. Esse foi o efeito da moeda única para esses países europeus. Quando eles tinham suas próprias moedas, podiam fazer os truques que nós fazemos, né? Eles não podem mais. Então, vários países quebraram por causa disso. Qual o truque? Qual o nosso truque? O nosso truque é muito simples. Nós temos um mercado cativo para a dívida pública na indústria de fundos. Todos aqui, provavelmente, têm investimentos, têm aplicações em fundos regidos pela Instrução CVM 409, que são os fundos DI, fundos de curto prazo, fundos multimercados, que são fundos com liquidez diária, que na verdade, são depósitos à vista remunerados, e o dinheiro desse tem mais ou menos 2 trilhões e pouquinho de dinheiro nesses fundos, e 1 trilhão e 600 desse patrimônio é dívida pública, é dinheiro emprestado ao governo. Todos nós, portanto, emprestamos ao governo sem saber, desde que o governo nos garanta, via fundos 409, liquidez diária e que isso seja tratado como depósitos à vista. É uma situação, pequeno ovo de Colombo que se desenvolveu no decorrer do tempo, sobretudo na época da inflação, como uma forma de evitar que a poupança financeira brasileira migrasse para o exterior. O fato é que hoje isso virou um instrumento fundamental para a rolagem da dívida do governo. Porém, o que começa a acontecer quando o juro começa a cair? Os juros começaram a cair tendencialmente desde a instalação do regime de metas para cá, e com a queda dos juros, a atratividade dos fundos
DI, multimercado, esse mercado cativo foi ficando menos atrativo relativamente à caderneta de poupança, relativamente à bolsa de valores e outras coisas. E quando diminui o dinheiro investido nesses veículos, o Tesouro Nacional se enforca. E o que acontece com o Tesouro? Se não consegue mais renovar a dívida que é absorvida por esses fundos. O que acontece? O Tesouro oferece um leilão, tipicamente um leilão de um papel de 10 anos, quando vence uma LFT, que é um papel de liquidez diária, ou pelo menos de equivalente à liquidez diária, e o leilão é recusado. Quem amortiza os detentores do título é o Banco Central, que é onde o Tesouro deposita seus recursos, é a conta única do Tesouro, é no Banco Central. O Banco Central paga as pessoas, naquele momento inunda a economia de liquidez, e se o negócio não é renovado, se o leilão falhou, que ia rolar essa dívida, o que acontece é naturalmente o juro cair, porque sobra dinheiro na economia. O juro é como o câmbio, é um preço fixado em mercado, onde o Banco Central, através de intervenção, tabela onde quiser. Mas é o juro de um dia. O Tesouro quer tomar dinheiro emprestado por 10 anos, cria-se uma inconsistência e o Banco Central tem que enxugar essa liquidez recomprando, tomando esse dinheiro emprestado e meio que fazendo a rolagem que o Tesouro não conseguiu fazer. O nome disso é operações compromissadas, e o volume de operações compromissadas revela a dificuldade do Tesouro Nacional em rolar a sua dívida. Pois bem, de 2009 para cá, o volume de operações compromissadas, que esteve muitos anos por volta de 50 bilhões, oscilando às vezes para valores até perto de zero, está crescendo, está atingindo 1 trilhão. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas estão rejeitando mais e mais os títulos públicos, seja porque estão se dirigindo para outras aplicações financeiras, seja porque estão perdendo a fé no crédito público. As duas coisas são indistinguíveis nesse momento. Mas é revelador que a dívida pública funciona como uma espécie de limite para a queda de juros. Com os juros de 7,25, que foi o mínimo que nós tivemos, o volume de operações compromissadas cresceu muito, o Tesouro teve dificuldade de rolar sua dívida e configurou-se uma coisa que parecia uma abstração, que é uma situação que os economistas designam como dominância fiscal. Isso quer dizer que a política fiscal domina qualquer outra consideração na fixação da taxa de juros e que a taxa de 7,25 se revela inconsistente com uma dívida pública de 68% do PIB subestimada, ou uma coisa ou outra. E por que isso é importante? E aqui eu concluo, porque seria ótimo que o Banco Central, por um ato de vontade, e eu adoraria poder ter feito isso, fixasse a taxa de juros em 4% ao ano, a taxa Selic. Seria maravilhoso, seria muito popular como presidente do Banco Central ao fazer isso. Só que não rola virtualmente. A dívida pública não rola. A indústria de fundos murcha. E o que acontece? O país só faria sentido, quer dizer, só seria possível num ambiente de default da dívida doméstica, o que, obviamente, é impensável. A mensagem é que o grande sonho de qualquer economista, de qualquer empresa, quando se trata de crescimento, é a gente poder, como disse aqui ontem o senador Aécio Neves, ter juros de BNDES para todo mundo, 4% na taxa Selic. O que seria necessário para isso acontecer? As finanças públicas serem muito melhores do que elas são, a dívida pública muito menor do que ela é, o déficit público muito menor do que ele é. A austeridade produz isso. A
ideia de que a austeridade é uma política negativa, recessiva, é parte da mitologia keynesiana inflacionista que norteia as nossas finanças há muito tempo e que quebraram Portugal e outros países da Europa e que está na hora de rever. É preciso experimentar esse outro caminho da racionalidade nas finanças públicas, orientado pela equivalência ricardiana. Está aí para a gente experimentar e eu acho que é o caminho certo. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Gustavo Franco e passaremos imediatamente à sessão de perguntas. A primeira pergunta, então, seria para Andrew Schiff. Dear Andrew, on your book, How an Prezado Andrew, no seu livro, Como uma economia cresce e depois quebra, você falou sobre os riscos dos bancos centrais de influências. Você acredita para que uma grande economia não tenha realmente um banco central? No. And that's because even if you Não, isso é porque, mesmo se você pudesse separar o controle político e a instância política, porque essa é a questão, eles começam como animais políticos, eles são indicados por certas pessoas e nos Estados Unidos não tem controle direto, mas ainda assim, mesmo sem esse controle, um bancário ainda não quer ser o cara mau. Ninguém quer ser o cara mau. Todo mundo quer ser popular, especialmente pessoas que têm uma vida pública. Eles querem conhecer pessoas e as pessoas digam para ele, excelente trabalho, muito obrigado. Eles não querem ser o cara mau. E aí, se você é um ministro que trabalha com políticas difíceis e se você é um bom bancário de um banco central, em algum momento eles vão cumprir o seu mandato e aí isso será difícil. Eles vão pegar a batata quente, na verdade, e eles vão ser quando o Banco Central ele tira o álcool, tira a bebida alcoólica, quando a festa começa a esquentar. Então, eles não querem ser o cara que estraga a festa totalmente, porque ele tem que chegar lá e dizer, vamos lá, hora de dormir, todo mundo para a cama. Ninguém quer ser esse cara que tem esse trabalho. E aí, como resultado, você tem esse viés contra a disciplina e ninguém quer ter essa posição. Então, normalmente, as taxas de juros, elas agem como um regulador do crescimento econômico. Quando as pessoas querem fazer um grande empréstimo financeiro, a demanda sobe e força as taxas de juros para cima, elas aumentam e aí as pessoas querem economizar. Mas quando a economia desacelera, de repente, esse dinheiro desaparece e as pessoas começam a fazer empréstimos e aí as taxas de juros vão cair porque o fornecimento de poupança aumentou porque as pessoas decidiram economizar em vez de fazer. Então, é realmente um movimento, um regulador, um movimento natural e é um regulador do crescimento econômico. E isso é colocado para um grupo de pessoas. Elas tomam essa decisão pelo mercado e eles têm que fazer isso, mesmo que eles não queiram se separar, eles ainda, mesmo assim, eles querem ter a popularidade e isso nunca vai acabar. Tem uma pergunta aqui para o Gustavo Franco que não se identificou. Pergunta qual que é a sua opinião sobre o Federal Reserve? Seria possível aplicar a política monetária dele aqui no Brasil e por quê? Eu não sei se eu consigo responder as duas perguntas. Uma coisa é o que o Federal Reserve fez no ambiente americano e nas condições americanas, outra é imaginar algo parecido no Brasil. No Brasil, nós não tivemos nenhuma crise bancária sistêmica e não experimentamos nada parecido, nenhuma urgência semelhante que requeresse uma ação parecida. É verdade que em 2008, no final de 2008, começo de 2009, Banco Central, BNDES, Banco do Brasil e Caixa atuaram em conjunto para resolver
diversos problemas quase bancários ou problemas corporativos de implicações bancárias produzidos pela crise de 2008, e, nesse sentido, foi uma atuação à la Walter Badgerill, no sentido de resolver crises, ou prevenir, ao menos. Não tinha nenhuma crise aberta. É curioso, no entanto, que o balanço desse agregado Banco Central, Banco do Brasil e BNDES, instituições bancárias federais, cresceu muito. O BNDES, em particular, foi quem desviou mais da sua vocação ao fazer bailouts, ao fazer salvamentos de empresas e empreender pacotes de salvamento de grupos empresariais que tinham ramos, implicações ou ramificações no mundo bancário. Isso é meio heterodoxo, vamos dizer assim. Já o Federal Reserve, eu acho que eu preferia não comentar, enfim, acho que temos debates aí grandes, outras coisas para tratar. To Andrew, what do the American citizens que os cidadãos americanos acham da política monetária do Federal Reserve hoje? Eu não acho que a grande maioria dos americanos pensam muito sobre isso, porque eles não entendem realmente essa política monetária. Eu falo com as pessoas o tempo todo, e os únicos debates acontecendo nas linhas, nas colunas dos jornais, e aí vocês têm pessoas como Paul Krugman, que está contra todo mundo. Então, o americano médio, ele não sabe o que é a política monetária, e com certeza eles não sabem como as taxas de juros afetam a economia, eles não sabem o que é bom ou ruim sobre a inflação, e na verdade é muito interessante o grau no qual a mídia, a imprensa e o Banco Central é colocado como política é relacionado com a palavra escolha. Então, é esse pensamento coletivo. Por exemplo, agora nós temos uma nação convencida de que a inflação é necessária para o crescimento econômico. Mesmo 5, 6 anos atrás, eu nunca tinha lido um artigo nessas publicações padrão falando sobre inflação como um pré-requisito para o crescimento econômico. E agora, eu já vi artigos recentemente, em primeiro lugar, vamos falar sobre também a deflação, é o equivalente ao veneno econômico. Mesmo uma breve deflação pode levar a economia nesse movimento espiral para algo. Então, vocês têm que entender que a deflação é algo terrível. Não importa, e que a maioria das pessoas intuitivamente preferem preços baixos. Se você perguntar para alguém, o que vocês acham melhor? O que vocês acham melhor? Preços altos ou baixos? A pessoa vai dizer, bom, preço baixo, eu quero pagar menos, mas há essa diferença entre macro e microeconomia. Então, agora eles acreditam que a inflação pode estar abaixo de zero por 1 ou 2 semanas, e isso pode iniciar essa queda espiral. E eu já li muitos artigos nas últimas semanas sobre os perigos da baixa inflação. Então, não é inflação, é baixa-flação. O que é baixa-flação? É quando você tem a inflação, então não é deflação, não é tão ruim, mas está bem perto da deflação, e aí você tem que empurrar um pouco, 2 ou 3%. Isso é uma palavra que são discussões que eu nunca tinha visto 5 ou 6 anos atrás. E o motivo porque a baixa-flação seria tão ruim, a deflação é ruim porque se os preços estão caindo, então os consumidores vão parar de consumir. E aí eles não vão comprar nada, porque eles sabem que a mesma coisa que eles querem comprar, eles sabem que vai custar 1% menos no ano seguinte. Isso vai matar o crescimento econômico, e as pessoas acreditam nisso, que é insano. Mas a baixa inflação é ruim, não porque mata a demanda, como a deflação faz, mas é muito perto, é muito próximo da deflação. E aí você entra na deflação sem perceber. Você acorda um dia de manhã, chegou no 0%, e aí você explodiu a sua economia. Então, é isso que nós estamos falando para as pessoas. Eu leio essas histórias o tempo todo,
infelizmente, o entendimento americano dessa política monetária da Federal Reserve, esse entendimento é tão baixo e eles fazem esse tipo de manipulação. Então, eles pegam as pessoas que entendem sobre isso e eles são keynesianos. Então, eles acham que quanto mais baixa a inflação estiver, melhor será a economia. E isso é um problema. Obrigado. A próxima pergunta, então, vai para o Gustavo. Quais são as principais diferenças de política econômica adotadas na condução do governo Fernando Henrique Cardoso em comparação às adotadas agora no governo Dilma? E, na sua avaliação, que mudanças seriam necessárias para melhorar a situação das finanças no Brasil, bem como sua credibilidade e competitividade? Bom, as diferenças são muito simples. As políticas do governo Fernando Henrique Cardoso tinham três filosofias básicas: moeda sadia, responsabilidade fiscal, cidadania global. No começo, diante das urgências da hiperinflação, moeda sadia era uma questão de âncoras, responsabilidade fiscal era uma questão de rearrumação patrimonial e de dívidas dos entes federados, bancos privados e bancos estaduais, e cidadania global era um programa vasto e ambicioso de abertura e recebimento e hospitalidade para investimentos diretos estrangeiros e também investimentos financeiros. Em seguida, essa equação passa por uma mudança tática, onde as âncoras são substituídas pelo regime de metas de inflação, superada a fase de rearrumação patrimonial do Estado, vamos então fazer como meta um superávit primário de 3% do PIB todo ano e vamos adotar um câmbio flutuante com intervenções ocasionais e manter, evidentemente, a política de abertura. Isso era apoiado por um programa do FMI, que nos ajudou muito a implementar a política fiscal. Foi difícil antes do fundo, dadas toda a economia política do orçamento e da política fiscal brasileira. E esse acordo foi mantido, e também o tripé, mantido por boa parte pelo governo Lula, quase que até o final, inclusive, o acordo com o FMI. As coisas começam a mudar no final do governo Lula e, mais definitivamente, com o governo Dilma, onde o tripé está praticamente abandonado, não tem mais uma meta de superávit primário discernível ou que não esteja fatalmente corrompida por contabilidade criativa e operações absolutamente patéticas de ocultação de déficit fiscal. Portanto, bom, metas de inflação nós temos agora não 4,5%, que já é uma meta alta, mas temos não passar de 6,5%. E se passar, não vai acontecer grandes coisas, vamos escrever uma carta pedindo desculpas e eu acho que tudo vai continuar e é muito perigoso, porque nós estamos num limiar muito sério de inflação que pode degringolar para uma coisa mais séria. E em matéria de cidadania global, retrocesso completo no assunto abertura, ainda que o câmbio ainda mantenha a aparência de flutuante, embora com muito mais intervenção. Essas são as mudanças. A história de que o que tem que fazer para arrumar as contas públicas, eu ouço sempre essa história, o orçamento público é tão rígido, não tem nada para cortar e tal. Bom, mas nesses últimos anos, o Tesouro Nacional transferiu só para o BNDES 400 bilhões de reais em simples transferências de títulos que são utilizados para o BNDES fazer operações de crédito. Fez também para a Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, e é uma forma inovadora de repetir a conta-movimento existia com o Banco do Brasil, com um grau de automatismo maior. Era toda sexta-feira que fazia o ajuste, agora são operações feitas por atacado com outros bancos federais, com uma dinâmica um pouco diferente, mas na substância é a mesma coisa. Esses 400 poderiam não ter acontecido, e a dívida pública seria menor em 400 bi, e os déficits públicos em todos esses anos seriam menores nos valores que foram gastos a cada exercício.
Eu não sei bem como é a contabilidade desses 400 bilhões. Eu não sei qual o subsídio que tem nas operações do BNDES, porque é uma confusão. O BNDES é um banco cujo funding advém de recursos emprestados pelo FAT, que empresta dinheiro para o BNDES a TR+3, e o FAT é alimentado por um imposto, que é o PIS. Muito estranho, todas as empresas brasileiras pagam o PIS no seu faturamento, esse dinheiro vai para o FAT, aí do FAT vai para o BNDES, emprestado, né? Aí o BNDES pega esse dinheiro emprestado e empresta a TJLP, que é um pouco maior que TR+3, ainda tem lucro no balanço. E onde está o subsídio? Né? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém fez essa conta. Tem muito para mexer nas finanças públicas brasileiras para arrumar esse circuito, como o circuito que relaciona FGTS, Caixa Econômica Federal, está tudo sem mexer, em alguns casos desde os anos 60, com muitas distorções. Tem um processo de modernização institucional que foi interrompido, infelizmente, no momento onde questões críticas ainda estavam por se decidir, e estão abertos aí vários ralos para o gasto público discricionário, além do limite, e que estressam a capacidade de endividamento do país. Precisa ser corrigido. Temos mais uma pergunta para Andrew Schiff, de Friedrich Kohn, estudante de Engenharia Civil da URGS. O painelista Godfrey Bloom mencionou a tendência Keep It Small para facilitar o controle sobre o Estado. Quão maléfico é o excesso de centralização da arrecadação do Estado brasileiro, ou de qualquer outro Estado, para suas finanças públicas? It's pretty bad. É muito ruim. Eu já falei com muitas pessoas desde quando eu cheguei aqui, e um dos temas que realmente emergem é que todas as decisões são tomadas de Brasília, e isso passa para a indústria, para a energia, para a área médica, para todas as esferas da vida. E claramente, com um país desse tamanho, em termos de geografia e população, isso é uma forma muito difícil de fazer isso. Acho que nos Estados Unidos nós estamos um pouco melhor do que isso. Com certeza, no início do nosso país, nós éramos um estado federal, os estados tinham muitos direitos, e aí ao longo dos anos nós fomos tirando isso do caminho. E infelizmente, mesmo com o governo não pegando essa autonomia mesmo se eles não estejam usando a autonomia do Estado, eles usam o poder, por exemplo, a idade que você pode comprar bebida alcoólica. Em alguns estados era 21 anos, em outros estados eram 18 anos, e o governo federal nunca disse: nós vamos fazer uma lei nacional que exige que, por exemplo, a idade seja 21 anos. Então, como eles começaram a gastar começaram a gastar muito dinheiro na construção, eles falaram: nós não vamos financiar nenhuma construção no seu estado, a menos que você aumente essa idade para beber para 21. Então, no final, todos os estados aumentaram essa lei. Então, eu não vou entrar numa discussão sobre o aumento da lei, sobre a lei sobre bebida, mas é melhor quando você deixa a decisão para o nível local. Com certeza, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma ideia muito melhor sobre o que é necessário para esse estado e como as suas finanças devem ser lidadas. Tem esse input local, os insumos locais. Então, o Estado tem uma ideia muito melhor do que o que Brasília teria. Então, tem toda essa informação de cima para baixo, a comunicação é mais longa e se torna ineficiente, por definição. Eu não sei como é que vocês podem mudar isso. Nos Estados Unidos, é interessante para mim que nos Estados Unidos nós temos dois estados recentemente que legalizaram o uso de maconha, Colorado
e Washington, mesmo que o governo central pudesse indiciar pessoas com base na lei federal e não na lei estadual, eles não vão fazer isso. Em outras áreas, a lei estadual e a lei federal estão em conflito e isso é um problema. Mas eu acho que é claro, 95% da sua atividade econômica, vocês estariam melhor, vocês estariam em uma situação melhor se as pessoas locais estariam tomando as suas decisões em relação à sua região. Então, o direito do local de realmente tomar as suas decisões deve ser uma área de discussão. Devido ao avançado da hora, agradecemos a presença de todos, especialmente aos panelistas convidados, e damos por encerrado este painel que abordou finanças públicas no 27º Fórum da Liberdade. Obrigado.